Olá, bom dia, crianças! Como é que vocês estão? Na aula de hoje, nós vamos estudar o substantivo. O que é o substantivo? Substantivo é a palavra que nomeia seres, lugares, sensações, sentimentos, objetos e ações, entre outros. Então, a função do substantivo é dar nome às coisas, como, por exemplo, cadeira. Nós temos aí a imagem desse objeto e o nome, dele é cadeira. Então, cadeira é um substantivo, a palavra cadeira. Por quê? Porque está dando nome a um objeto. Relógio é um substantivo. Deus é um substantivo. Maria é um nome de pessoa, É um substantivo. Caderno, então, dentre outras coisas, nós vamos ver que a função do substantivo é dar nome às coisas, a pessoas, a lugares, objetos. Agora, nós vamos conhecer a classificação dos substantivos. Nós temos vários tipos de substantivos: substantivo comum, próprio, primitivo, derivado, coletivo. Então, nós vamos conhecer cada um deles, nós vamos estudar todos. Substantivos comuns. Os substantivos comuns, eles nomeiam seres e outros elementos de um mesmo grupo de modo genérico, sem particularizar ou especificar. Então, o substantivo comum, ele vai dar nome, a um grupo de modo geral, de modo genérico, sem especificar, sem particularizar. Exemplo, país. Quando eu falo país, eu não estou dizendo qual é o país, Eu estou apenas falando, pode ser Brasil, pode ser Japão, China, Então, eu estou nomeando, só que de maneira geral. Quando eu falo menino, eu não estou dizendo se esse menino é o João, se é o Pedro, se é o Lucas. Estou falando apenas menino. Estou, falando de uma maneira geral. Casa, saudade, pessoa, flor. Então, tudo isso aí são exemplos de substantivos comuns. E os substantivos comuns, a gente geralmente inicia com a letra minúscula. Vamos ficar atentos a todos esses detalhes, tá bom? Substantivos próprios. Nomeiam um ser específico, destacando-o dentro de um determinado grupo. E são sempre escritos com a letra inicial maiúscula, tá? Um detalhe importante dos substantivos próprios, eles sempre iniciam com a inicial dele. A letra inicial dele vai ser sempre maiúscula. Por quê? Porque são nomes de pessoas, nomes de lugares, cidades, países, avenidas, ruas. Então, tudo isso são nomes próprios e eles devem ser iniciados com a letra maiúscula, como, por exemplo, Brasil, China, Maria, João, Pedro, Lara. Tudo isso são nomes de pessoas, são nomes próprios, substantivos próprios. Piauí, Leonardo da Vinci, olha só, coloquei a imagem, desse grande pintor, um famoso pintor. Então, Leonardo da Vinci se escreve com letra maiúscula porque é um nome de pessoa. Inhuma, a escola que vocês estudam, as iniciais do nome dela são o quê? Maiúsculo, Manuel Macedo. Substantivos concreto e abstrato. Agora nós vamos ver mais dois tipos de substantivos. O substantivo concreto indica seres que não dependem de outros para existir, ou seja, possuem existência própria, como pessoas, animais, vegetais e etc. Então, substantivo concreto é aquele que não depende de outro para existir. Ele tem a sua própria existência.
Sempre que eu falo de pessoas, por exemplo, menino, menina, animais, cachorro, gato, cavalo, vegetais, né, plantas, espelho, objetos, caderno, né, lápis, tudo isso são objetos. Mão, nós temos aí, são exemplos de substantivos concretos. Por quê? Porque eles têm existência própria. Já o substantivo abstrato dá nome, o substantivo abstrato ele vai dar nome a qualidade, ações, sentimentos e sensações, ou seja, não possui existência própria, precisando de outro para existir. Exemplos: amizade, confiança, alegria. Os substantivos abstratos, eles precisam de outro para existir. Por exemplo, a amizade. A amizade existe sozinha? Não, né? A amizade existe porque existem pessoas, né? Grupos de pessoas que se gostam, que têm afinidade. Então, isso é um substantivo abstrato. Por exemplo, a alegria. A alegria é um sentimento, é um estado que você está, né? Você se encontra alegre. Então, a alegria depende de você para ela existir. É um estado que você se encontra. O medo, a tristeza, a dor, tudo isso são substantivos abstratos. As pessoas costumam dizer: o substantivo concreto é tudo aquilo que eu vejo, que eu posso tocar. Faz sentido, né? E o substantivo abstrato, ele não é algo tocável. É algo que depende da gente para existir. Como eu já falei, os sentimentos, as emoções, tristeza, alegria, amor, tudo isso são substantivos abstratos. Já no grupo do WhatsApp, vocês podem estar mandando alguma dúvida. Professora, não entendi isso. Explica novamente, tá? Que eu vou estar tirando todas as dúvidas de vocês. Substantivo simples e composto. Esses são os que eu considero mais fáceis, né? Os mais fáceis de se entender. Substantivo simples é aquele formado apenas por uma palavra. Exemplo: couve, chuva, sol, né? Só tem uma única palavra. Então, por ele ser formado por uma única palavra, ele é considerado simples. Substantivo composto é quando eu tenho duas ou mais palavras. Por exemplo, couve-flor. Eu tenho um nome com duas palavras, couve-flor. E essas duas palavras estão unidas por um hífen. Guarda-chuva é uma palavra composta, né? Porque ela tem duas palavrinhas aí, unidas por um hífen. E também os substantivos compostos, eles podem ser formados por duas palavras sem a união do hífen, como, por exemplo, gira-sol. Mais à frente, vocês vão estudar, né? Porque alguns substantivos compostos, eles são separados por hífen e outros não. Vocês vão estudar isso no processo de formação de palavras, tá bom? Então, gira-sol é formado a partir de duas palavras, gira mais sol. Então, formou-se a palavra girassol, que é um substantivo também composto, só que ele não é separado por hífen. Substantivos primitivos e derivados. O substantivo primitivo é a palavra que dá origem a outras, como, por exemplo, jardim, cavalo, jornal. Primitivo por quê, professora? Primitivo porque surgiu primeiro, né? Essa palavra ela surgiu primeiro. E derivado é formado, o substantivo derivado, ele é formado a partir de outra palavra. Ela deriva da palavra
primitiva. Então, todo substantivo derivado vai ser formado a partir de uma palavra primitiva, como, por exemplo, jardineira. Jardineira vem de quê? De jardim, né? Que é a sua palavra primitiva. Cavaleiro vem de quê? De cavalo, que é a sua palavra primitiva. Jornalista é um substantivo derivado, mas é derivado de qual palavra? Jornal. Citem aí no grupo do WhatsApp exemplos de substantivos derivados que vocês conhecem e a sua palavra primitiva de origem. Por exemplo, pedreiro. Pedreiro vem de que palavra? Qual é o substantivo primitivo de pedreiro? Pedra. E para encerrar o nosso assunto sobre os substantivos, nós vamos conhecer agora os substantivos coletivos. Eu coloquei aí uma lista com pouquinhos, tá? Com poucos substantivos coletivos, mas tem muito mais e vocês precisam estudar e aprender eles. O substantivo também pode ser classificado como coletivo. Quando transmite, mesmo estando no singular, a ideia de agrupamento de seres e coisas da mesma espécie. Exemplo, o substantivo coletivo ele vai transmitir uma ideia, né, de agrupamento, de um grupo de alguma coisa, seja de peixe, de flores, de abelhas, né, de chaves. Então, um grupo vai dar a ideia de um grupo, embora a palavra esteja no singular, como, por exemplo, enxame. Enxame está no singular, mas quando eu falo enxame, eu tenho um grupo de abelhas, tá? Então, o substantivo coletivo de enxame dá uma ideia de um agrupamento de abelhas. Cardume. Cardume é um substantivo coletivo que transmite o que? A ideia de um agrupamento de peixes. Arquipélago, né? Um conjunto de ilhas. Molho, são várias chaves, né? Muitas chaves, um agrupamento de chaves. Quando eu falo molho de chaves, né? Vara. Vara é um substantivo coletivo de porcos. Alcateia é um substantivo coletivo de abelhas. E assim sucessivamente. Então, vocês precisam estudar esses que estão aí no slide, que são os que tem no livro de vocês, e estudar mais, né? Pesquisar mais substantivos coletivos, porque é importante que vocês aprendam. Então, turma, por hoje, a nossa aula, né, dos substantivos foi só isso. Espero que vocês tenham gostado. E todas as dúvidas ou qualquer dúvida que vocês tenham tido, não, professora, não entendi isso, não entendi substantivo coletivo, explica novamente, pode estar dizendo aí no grupo, tá bom? Pois vamos retornando aí a nossa aula aí no grupo. Tchau!